Fala aí, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aqui vai uma videoaula de sociologia, tá? E vamos começar da onde a gente parou antes de começar a quarentena, tá certo? Que foi ele, justamente, Titio Marx, a mão da porra, certo? E vamos ver a sua contribuição para o pensamento social da humanidade, tá? Então, aqui tem uma fala do Boaventura Souza Santos, tá? Ou seja, sobre o Marx. O grande teorizador da desigualdade na modernidade capitalista é, sem dúvida, Karl Marx. Segundo ele, a relação capital-trabalho é o grande princípio da integração social na sociedade capitalista, ou seja, aquela relação entre dono do meio de produção, que a gente já viu, e o proletário que possui a força de trabalho. Então, essa relação, segundo Marx, é o grande princípio da integração social. Integração social é essa que se assenta na desigualdade, tá? Uma desigualdade entre essas duas classes, ou seja, o burguês e o proletário, tá? E, obviamente, essa desigualdade ela é baseada na exploração de um pelo outro, ou seja, do burguês explorando o proletário. Bom, então, uma das metodologias aí básicas do Marx é o materialismo histórico, tá? Então, o que vem a ser esse materialismo histórico? Tá? O nome já diz, materialismo, ou seja, transformar em mercadoria, matéria, e como que o ser humano fez isso ao longo da história. Tá? Então, basicamente, isso que é o materialismo histórico, ou seja, como que se deu a produção humana, tá? Produção daquilo que era necessário para o seu dia a dia ao longo da história. Lembrando que o nome que a gente dá para o conjunto das características desta produção, a gente dá o nome de modo de produção, tá bom? Bom, mas antes a gente tem o Marx bebendo em algumas fontes, sendo influenciado por quem veio antes dele e também por alguns contemporâneos. Bom, então a gente tem aí o cara que o Marx criticou pra caramba, mas que ajudou, através dessas críticas aí, obviamente, ajudou ele a construir todo o seu pensamento, é o Hegel, tá? Que pensa a questão da história como um processo dialético entre tese e antítese, tá? Ou a antitese, que é o oposto da tese, tá? Então, não linear, ou seja, não é uma coisa reta, assim, sem mudança e tal, e que esse processo se dá através do envolvimento de forças antagônicas, como Marx já mencionou, né, que eu mencionei agora, aquelas duas classes lá, burguês e proletariado. E então, esses agentes sociais, que são os agentes produtores aí dessa história, tá? Obviamente são conscientes, porém não são os únicos responsáveis pela dinâmica dos acontecimentos históricos, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que a gente está vivendo hoje, essa pandemia que força a gente aí a ficar em casa, etc e tal. Nós, cada um de nós indivíduos, somos agentes inconscientes desse processo, mas nós somos os únicos responsáveis por isso? Não. Tem uma série de outros fatores
que também ajudam a determinar o que a gente está vivendo hoje e que no futuro isso daí vai ser, certo, história também. Bom, aí tinha aqui esses caras do socialismo francês, né? O Simon e o Owen, tá? Que criticavam a instalação aí de uma sociedade burguesa aí pós-Revolução Francesa, tá? Com toda a cama aí feita para a instalação da burguesia enquanto classe social dominante. Então, esses caras criticavam, mas a crítica deles não era uma crítica de ruptura, certo? Era uma crítica de mudança, não do sistema, mas mudança de algumas características visando minimizar a desigualdade, coisa que o Marx criticou pra caramba, porque ele tinha uma visão revolucionária, ou seja, mudar completamente o sistema, tá? Bom, o grande parça do Marx é esse cara aqui, o Friedrich Engels, tá? Um cara aí que foi fundamental em todos os sentidos aí para materializar a obra do Marx. Por quê? Não só como interlocutor, que o cara manjava pra caramba também e tal, ou seja, as conversas deles e tudo mais que acabaram resultando aí, principalmente na grande obra deles, que é o Manifesto do Partido Comunista, tá? Só que aí o que acontece? O outro elemento aí bastante importante do Engels era o quê? Que o Engels era filho de um industrial, tá? E de um burguês. Consequentemente, ele tinha grana. E o Marx era um pé rapado, tá? Então, o Engels bancava, né? Era meio que um mecenas aí do Marx, beleza? E no campo econômico, a gente viu o Hegel na parte filosófica, né? No campo econômico, as ideias aí que estavam rolando ali no século XIX, quando Marx viveu, eram as ideias liberais desses dois caras aqui, o Adam Smith e o David Ricardo. E que influenciaram aí bastante, tá? Só que no sentido oposto, porque eles pregavam aí a participação mínima do Estado, manutenção da estrutura aí burguesa de produção e etc., para o Marx desenvolver toda essa teoria econômica aí, conceito de alienação do trabalho, né, do trabalho alienado, conceito das classes sociais, burguesia e proletariado, tá? Conceito de valor da mercadoria, valor do trabalho, conceito de mais-valia, tá? E também o próprio conceito de modo de produção, que influenciou no desenvolvimento aí do materialismo histórico. Beleza? Bom, então, vamos lá. Questão do materialismo histórico, então. Esse slide aqui está relacionado ao materialismo histórico. E que diz respeito ao modo de produção, né? Modo de produção que, resumidamente, você tem ele se dando aí através das forças produtivas, tá? Ou seja, que são as condições materiais de produção, ou seja, você tem as ferramentas, você tem oficina, aí no caso da Revolução Industrial, as fábricas, tá? E no interior dessas forças produtivas existem aí as relações de produção, tá? Que são as formas de organização dos seres humanos nessa unidade produtiva. Ou seja, o que é essa unidade produtiva? É aquilo que vai materializar a mercadoria, né? Vai pegar lá o recurso natural e materializar na mercadoria. Isso se dá através das forças produtivas e que tiveram diversas características distintas ao longo da história, certo?
No caso da época do Marx, estava bombando o quê? Era a Revolução Industrial. E aí as relações de produção, a gente tem o quê? As formas de organização, como que se dá nesse processo de como o trabalho, tá, humano transforma recurso natural em mercadoria, tá? Como que se dá essas relações? Então, essas relações, elas também foram mudando e se modificando ao longo da história, consolidando aí no século XIX a relação de exploração do capital em cima do trabalho, tá? Então, ah, aqui, resumidamente, a gente tem o materialismo histórico, tá? Então, aí o que o Marx diz? Que vamos recapitular aí. Segundo Marx, quais foram os modos de produção existentes aí ao longo da história da humanidade? Durante as primeiras civilizações, existiu aí o quê? A princípio lá, só da Mesopotâmia, do Egito, tal, chamado modo de produção asiático, tá? Que correspondia o quê? Na produção agrícola, como sendo a principal forma de transformar recurso natural em mercadoria, tá? E você tinha aí uma certa estratificação social, né? Você tinha lá o rei, o faraó, o imperador, depende de qual civilização você vai estudar, que era dono das terras. Aí você tinha também, conforme foi se desenvolvendo, aí dependendo da civilização, você tinha uma elite que também era possuidora de terras e uma massa de camponeses que trabalhava nessas terras, tá? Produzindo tudo aquilo que era necessário para aquela sociedade, tá? Aí, depois, com o auge das cidades-estados da antiguidade, principalmente do mundo grego e de Roma, nas suas três fases históricas aí, a fase monárquica, a fase republicana e a fase imperial. Então, a gente tem o quê? O modo de produção escravista. Também a principal elemento, a principal atividade econômica e geradora de mercadoria era a agricultura, e a forma de se produzir, ao invés daquela que eu falei que era do asiático, você tinha o quê? A forma de produção com base no escravo, por isso o nome escravista. E o escravo também era uma mercadoria, tá? Então, depois disso veio o quê? O modo de produção feudal. Tem dentro do feudo, o senhor feudal, dono das terras, e aí você tinha aquela relação de servidão, obviamente dos servos, que tinha aí a maior parte do seu tempo tendo que trabalhar nas terras do senhor feudal e uma pequena parte do tempo trabalhando na sua subsistência. Aí, depois aí do modo de produção feudal, você teve aí o início do modo de produção capitalista, ou seja, ao longo da história, a passagem por alguns modos de produção. E o Marx falou que o que gerava a passagem de um modo de produção para o outro era o quê? Consequência da contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas, tá? Ou seja, tudo aquilo que era usado para produzir, ou seja, voltando aqui, né? Ou seja, as condições materiais de produção, ou seja, tudo aquilo que era utilizado para a produção, ou seja, a contradição entre essas forças produtivas e a apropriação, ou seja, depois de pronta a mercadoria, como que ela era apropriada, essa mercadoria, ou seja, uma contradição entre elas, ou seja, um exemplo,
da passagem aí do modo de produção escravista para o feudal, tá? Então, a base das forças produtivas do modo de produção escravista era o escravo. E no auge ali você tinha que sociedade aí administrando aí a maior parte da Europa e do mundo conhecido do Ocidente? Roma. E como que Roma fazia para ter escravos? Através da conquista de territórios e escravizando os povos desses territórios conquistados. Só que em determinado momento do Império Romano rolou a chamada Pax Romana, onde Roma para de se expandir, para de conquistar novos territórios, e aí o que vai acontecer? Consequentemente, para de, entre aspas, adquirir novos escravos. E aí entra a questão da contradição. Precisava de escravo, e a forma de adquirir escravo era conquistando novos territórios, veio a Pax Romana, parou com isso, tal, e aí foi diminuindo a quantidade de escravos, e aí a parte econômica entra em declínio, e a parte econômica, que era fundamental para manter a parte militar, que sustentava todo o império, deixa de existir. Então, você tem aí definhando o Império Romano aos poucos, porque por conta do definhamento das Forças Armadas de Roma, e aí eles não conseguem mais manter os territórios conquistados, e aí vai diminuindo até culminar aí com a invasão bárbara, aí, que acaba de vez praticamente com o Império Romano do Ocidente. Então, e aí o que vai acontecer? Essas contradições no interior, tá, de cada modo de produção, gerada aí por uma desigualdade de acesso à propriedade, vai ao longo da história criando, vão se acirrando, até que provoca um processo revolucionário, e aí você tem a ruptura e a mudança do modo de produção, tá? Então, nas relações de produção, há a promoção de desigualdades sociais, que dividem o quê? Homens proprietários e homens não proprietários dos meios de produção. Ou seja, lá em Roma você tinha os que tinham escravos e os que não tinham escravos, bem como os escravos, né? Porque o escravo era um meio de produção, tá? Apesar de ser uma pessoa e tudo mais, e tal, ser humano e tal, mas era considerado um meio de produção. E aí, outra coisa, no feudal, no modo de produção feudal, você tinha o senhor feudal lá, que era o dono da terra, e a terra era o principal, vamos dizer assim, meio de produção, por mais que existissem aí as ferramentas, mas se não tivesse a terra, não tinha como produzir para sustentar o feudo, tá? E você tinha os servos que eram o quê? Os não proprietários desses meios de produção. Já no capitalista, no modo de produção capitalista, você tem o quê? Os proletários e os capitalistas, ou burgueses, tá? Então, os capitalistas aí, os donos do meio de produção, ou seja, toda aquela estrutura material necessária para se produzir uma mercadoria, e os proletários, que possuem somente a sua força de trabalho, tá? Bom, e aqui a gente tem a questão de quando surge o capitalismo, né? Lá no final do século XV, ali no século XV, início do século XVI, quando ocorre o final da Idade Média. Começa aí o quê? A gente vai ver daqui a pouco o Durkheim, a questão da divisão social do trabalho nas oficinas, porque no interior das cidades muradas da Idade Média você tinha os artesãos, né, que eram cidadãos livres e que eram, obviamente, responsáveis pela produção artesanal. Então você tinha aí um ferreiro, um carpinteiro, um marceneiro, um pedreiro e assim sucessivamente. Então,
aí o que vai acontecer? Com o renascimento urbano, renascimento comercial, aumentando aí a população, você tem que aumentar também o que? A capacidade de produção, tanto no campo quanto na cidade. Surgem as oficinas aí, e aí surge a ideia do quê? Do dono do meio de produção, que era o dono, que era o mestre, o dono da oficina, que contratava o oficial e seus oficiais e seus aprendizes para trabalhar dentro dessa oficina. Então você tinha um mestre, que era o dono do meio de produção, e os oficiais e os aprendizes, que eram os não proprietários do meio de produção. Por que a gente não pode chamá-los de proletário? Proletário no conceito aí do capitalismo industrial. Porque a gente vai ver mais para frente, porque aqui, nessa estrutura das oficinas, não existia o quê? A exploração da mais-valia, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E que surge quando? Com a Revolução Industrial. Tá? E aí, costumo dizer sempre nas aulas que qual que é o alimento do capitalismo? A condição básica de existência e de reprodução do capitalismo? O lucro. Tá? E nessa primeira fase aqui do capitalismo, qual que era a forma de se obter o lucro? Era através dessa oficina? Não, porque não tinha exploração da mais-valia e os donos das oficinas cobravam o preço justo. Então, quem que era o responsável por isso? Era o burguês comerciante, através do que o Marx chamava de acumulação primitiva de capital. Então, o comerciante chegava, pegava uma certa quantia de capital inicial, de dinheiro, transformava isso em mercadoria, que, por sua vez, essa mercadoria era transformada em dinheiro, só que um dinheiro com um valor maior daquele dinheiro inicial. Então, a diferença entre o dinheiro final e o inicial, ou o capital final e o capital inicial, é o lucro. Tá? Esse lucro ele é usado para quê? Para a subsistência do comerciante, para acúmulo e para reinvestimento no processo. Só que imagina só, o comércio expandindo, com as grandes navegações, a coisa bombando, aumentando população e tudo mais, ao longo aí dos séculos 16, 17 e boa parte do 18, essa galera aí de comerciante fazendo esse processo de acúmulo de dinheiro através desse comércio. Então, chegou um determinado momento que os caras tinham bastante grana, e aí rolaram as condições necessárias, tá? E surge a Revolução Industrial. Bom, e aí o que vai acontecer? O comerciante produzia mercadoria? Não. Era as oficinas, através dos artesãos e tudo mais e tal, seja ele mestre, dono da oficina ou o oficial. Só que agora, esse burguês vira o dono da fábrica. Ele passa a ser o dono do meio de produção. Olha só. Então, o que vai acontecer? Os artesãos passam a não ter mais capacidade do que? De competir, mercadologicamente falando mesmo, tá? Com as fábricas. Consequentemente, acabam meio que fechando as portas e se veem obrigados ao quê? A trabalhar, a vender a sua força de trabalho para o dono, para agora dono da fábrica, dono do meio de produção. Tá? E aí, por isso, surge o quê? Uma pequena quantidade de pessoas que vira dona desse meio de produção e uma grande massa não proprietária desse meio de produção. E o Marx deu o nome deles de proletário por quê? Porque o capitalista, o burguês agora, ele tem meio de produção e capacidade de produzir mercadoria. No caso do proletário, ele tem capacidade de fazer somente um tipo de mercadoria, que é ele mesmo, ou seja,
mais força de trabalho, ou seja, se reproduzir e produzir mais força de trabalho, tá? Um marxista histórico, o Clausewitz, tanto designou isso de a força de trabalho da chamada mercadoria sui generis. Até eu acho que eu comentei em sala de aula antes da quarentena, que a força de trabalho é sui generis, ou que é bem peculiar, bem típica. Por quê? Porque é a única que contesta o seu consumo. Por exemplo, agora estou consumindo um computador, estou consumindo a internet e nenhum deles está questionando a forma como estou consumindo. Tá? Já um trabalhador, ao ter sua força de trabalho consumida, se ele não aceitar aquelas condições, o que vai acontecer? Ele questiona e pode deixar de ser consumido, tá bom? Vamos lá, continuando. Aí, mais alguns itens fundamentais no pensamento do Marx, tá? Então o que vai acontecer? Que é a relação entre trabalho, valor e o lucro. Então, para o Marx, o principal elemento que vai determinar valor de uma mercadoria é o tempo de trabalho socialmente necessário, tá? Para a materialização daquela mercadoria. Desde o que? Por exemplo, vamos pensar aqui, você tem aqui um cara trabalhando num torno eletrônico, tá? Que custa aí milhares de dólares. Aí o resultado final vai ser uma peça, vai estar incluído nela o quê? Não somente o tempo que esse cara aí está gastando, operando, tudo mais e tal, esse torno. Não somente isso, mas também todo o tempo que uma série de pessoas aí levou para quê? Para projetar e materializar esse próprio torno. Então, quanto mais tecnologia agregada direta ou indiretamente a uma mercadoria, maior é o tempo de trabalho socialmente necessário para essa mercadoria estar materializada, tá? Então, você tem aí diversas habilidades profissionais aí relacionadas à sua produção e uma gama absurdamente grande do que? De tempo de trabalho necessário para a materialização dessa mercadoria, tá? E aí, o que acontece? Não é na compra e venda, ali no ato da comercialização, agora, não mais assim, que vai gerar o quê? A questão base estável para o lucro. E sim, nesta relação entre o trabalho e o dono do meio de produção. Então, por exemplo, aqui você tem uma fábrica de peças aí, aonde esse carinha aqui está operando o torno para materializar as peças. Tá? É justamente nesta relação é que se dá o lucro agora do capitalista, não mais no ato de comercializar. Tá? Por quê? Porque quando ele vai vender, certo? O que vai acontecer? Ele já vai vender por um preço estabelecido, tá? Então, não é que ele pegou, que nem antes era no comércio, que ele pegava, comprava por um valor e vendia por um valor maior, e aí a diferença entre eles gerava um lucro. Não. Agora você tem matéria-prima, você tem o trabalho, você tem a energia, que tem um custo, tá? Esses três em conjunto vão o quê? Materializar a mercadoria. Só que aí com uma quantidade absurdamente grande de mercadoria. E o volume dessa mercadoria, tá? O que vai acontecer? Vai gerar um volume de dinheiro, tá? Que vai entrar para o dono do meio de produção quando ele vende essa mercadoria, tá? Só que aí o que acontece? Esse volume de dinheiro, tá? É absurdamente maior que aquele dinheiro inicial, aonde ele investiu na matéria-prima, na energia e no trabalho, tá? Então,
ou seja, mas é o trabalho operando, tá? As máquinas, ou seja, operando a máquina através da energia que vai transformar a matéria-prima em mercadoria, mercadoria essa que vai ter um valor, tá? Então, ou seja, é o dono do meio de produção que vai estar criando o valor? Não. É o dono da força de trabalho que vai estar criando esse valor. Porém, a apropriação deste valor não fica para quem produziu, para a força de trabalho. O valor, só uma pequena parcela chamada salário é que fica para ele. O grande montante desse valor vai ficar na mão do dono do meio de produção, tá? E aí entra o conceito da mais-valia, que o Marx dividiu em mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, tá? Então, o que vai acontecer? Mais-valia absoluta, clássica e tal, a gente tem o quê? Gerada através do trabalho não pago em relação à jornada de trabalho, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, custo de um par de sapato na jornada de trabalho de 3 horas, certo? 150. Numa jornada de 9 horas, tá? Você tem o quê? Ele diminuindo para 130 em função dessa conta aqui. Tá? Por quê? Aqui você tem o custo, que é 120 do meio de produção, mais o 30 do salário, tá? Gerando um custo de 150. Se você triplica esse tempo, tá? Você vai ter o quê? Um valor de 390 aqui, ok? Ó, 120 vezes 3, 360. Só que o salário, ele vai aumentar? Não. Tá? O custo dos meios de produção vai aumentar, beleza, 360. Vai triplicar, 120 para 360. Só que o trabalhador vai trabalhar a mesma quantidade de tempo ganhando a mesma coisa, tá? Então, o custo total vai ficar 390, só que agora dividido por 3 por um valor unitário que fica menor, o 130 agora que o 150, certo? Então, já a mais-valia relativa é quando você tem um aumento da produtividade, tá? Não pelo tempo do trabalho, mas sim pelo avanço tecnológico, tá? Do meio de produção. Então, quanto mais tecnologia, mais mercadoria é produzida em menos tempo. Isso daí é aumento de produtividade, e aí você tem isso daí aumentando a mais-valia, e o Marx chamou de mais-valia relativa. Então, como eu já expliquei, a mais-valia é a força de trabalho não pago, é o trabalho não pago ao dono da força de trabalho. Tá? Ou seja, o cara que fabrica sapato, dono da fábrica, ele paga um salário X para cada operário, para cada operária, que o valor total desses salários é bem menor do que o lucro dele. Tá? Isso tirando os custos aí de matéria-prima, energia, impostos. Você tira todos esses custos, tá? Do faturamento. Você tira todos esses custos. Aí você tira todo o salário, tá? Você vai ter o quê? O que restou, que é o lucro, um valor gigantescamente que o montante de todos os salários. Só que quem produziu o sapato, ou seja, o valor, o trabalhador. Então, só uma pequena parte desse faturamento, desse valor, fica para ele. E a maior parte que não é paga para ele é o que o Marx chamou de mais-valia, que é a geradora de lucro para o capitalista. E que
Como eu falei, a mais-valia absoluta é quando alcançada pelo aumento da jornada de trabalho, conforme essa relaçãozinha aqui, e a relativa é quando aumenta aí o lucro através do que? Da incorporação de novas tecnologias. Tá? Bom, e aí o que vai acontecer? Questão política. Tá? A questão política foi fundamental para a consolidação desse modelo. E a estrutura política se consolidou conforme os interesses desta nova classe social dona dos meios de produção, ou seja, o capitalista burguês, dono das fábricas. E no caso, o que surge aí no século XIX que consolida esses interesses? O Estado Nacional. Surgimento dos estados nacionais, tá? Aonde, por mais que a gente fale que é tudo muito bonito, que a república é democrática e o poder é do povo, não é, tá? Então, o poder é determinado pelos capitalistas e, como diz o Saramago, a democracia, José Saramago, escritor português já falecido, ele fala que a democracia burguesa é uma democracia sequestrada, aonde onde ela nos dá a falsa impressão de estar escolhendo. Na verdade, a gente vai poder, entre aspas, escolher alguém, trocar alguém que não gostamos por alguém que possivelmente viemos a gostar. Tá? Então, a gente tem aí, se a gente pegar aí na nossa história extremamente recente brasileira, a gente tem aí, desde a década de 90 para cá, a alternância de presidência, então a gente tem, chutar um pouco, o Fernando Collor, bem, teve o processo de impeachment e assumiu o vice, que era o Itamar. Aí depois teve eleição, entrou o Fernando Henrique. Aí depois teve uma nova eleição, o Fernando Henrique se reelegeu. Aí depois teve uma nova eleição, entrou o Lula. Aí depois eleição, Lula se reelege. Aí depois, nova eleição, Dilma. Dilma, nova eleição, se reelege. Aí no meio ela sai e entra o vice, que é o Temer, nova eleição, e entra o atual presidente aí. Bom, então, o que vai acontecer? E se a gente parar para pensar, todos esses caras, eles mudaram alguma coisa? Não. Uma outra característica de um é diferente do outro, o outro é mais popular, o outro é mais conservador e tudo mais e tal, mas sempre em relação ao quê? Respeitando aos interesses do grande capital, seja ele de qual tipo for, comercial, industrial, financeiro e etc. Então, os governos sempre governando em função dos interesses do grande capital, tá? E aí que entra outra parte, que é a parte ideológica, tá? Por quê? Porque esta política, ela se consolida e essa ideologia, que é o conjunto de ideias que determina o que é certo e o que é errado dentro de um modo de produção, ela, ouso dizer que ela doutrina as pessoas a achar que esta é a única forma correta e que outra não pode existir. Qual outra? Não sei, não faço ideia. O Marx criou uma lá no século XIX, lá, o socialismo para virar comunismo. Tentaram colocar, foi derrotado pelo capitalismo. Se vai vir uma outra aí, talvez, todo mundo está falando que essa pandemia vai gerar uma quebra de vários paradigmas aí do capitalismo, que pode vir aí a surgir um novo sistema. Eu, particularmente, duvido. Só você ver, não sei se vocês viram aí uma última notícia, que os 10 mais ricos do mundo, nesse tempo de quarentena, só fizeram o quê? Aumentar a sua fortuna. Então, eu penso que essa acumulação de valor, de riqueza desigual, só fez aumentar, então eu penso que não vai mudar em nada, tá? Então,
O Estado hoje serve para quê? Tá? Legitimar os interesses dessa classe dominante através de leis e planos econômicos e políticas públicas e etc. Tá? E o que poderia, segundo Marx, acabar com isso? A consciência de classe. Tá? Ou seja, todos os trabalhadores terem que pertencem à mesma classe, não importa de qual segmento seja, a partir do momento que não tem não é dono de meio de produção, é proletário, tá? Não importa que tipo de trabalho você faça. Se você não é dono de meio de produção, você é proletário. Ah, você pode ganhar um pouco mais que os outros, tudo mais, não interessa. É proletário do mesmo jeito, tá? Então, quando tiver uma consciência de classe, dessa classe trabalhadora, tá? Ela vai ter o quê? A consciência dessa exploração, e aí entra a questão das rupturas e das contradições que eu falei, e aí poderia-se existir o quê? Uma ruptura desse modelo de exploração. Beleza? E a teoria marxista, ela influenciou, mesmo após a sua morte, o quê? Muita gente, tanto que você teve o quê? Em 1917, uma revolução na Rússia que implementa o socialismo, que era uma das teorias aí do Marx, tá? E aí depois do sucesso dessa Revolução Russa, você teve alguns países no mundo que fizeram isso, como pegar uma Iugoslávia, tá? Depois Cuba, entre outros países aí, China, tá? Que fizeram também uma revolução socialista, aonde você tem a estatização de todos os meios de produção. Deixa de existir a propriedade privada, ou seja, você não tem mais o meio de produção sendo de propriedade privada, passa a ser do Estado. E esse Estado é gerido por um grupo de pessoas, tá? Do proletariado, que toma o poder e instala a chamada ditadura do proletariado. E aí esse Estado fica o quê? Responsável por determinar o que produzir, aonde produzir, como produzir, por quem produzir e como distribuir. Tá? Tudo a carga desse Estado administrado por um grupo de pessoas, né, um governo, desse grupo aí de proletários. E aí, segundo Marx, depois de um tempo onde ocorresse a universalização desse sistema, ou seja, o mundo inteiro sob o sistema socialismo aí da ditadura do proletariado, aos poucos o quê? Você teria o quê? O desaparecimento desse Estado e a própria sociedade se auto-organizando, se autodeterminando de quê? De como produzir, e tudo aquilo que eu falei, né? De como, quem, tudo mais, como distribuir, só que aí em pequenos agrupamentos mais localizados, chamados de comuna. A partir do momento que ocorre essa transição, entra o comunismo. Então, o socialismo é uma fase de transição do capitalismo para o comunismo, tá? Opa, deixa eu pôr eu aqui para baixo. Tô caindo! Bom, então, vamos lá. A abordagem do conflito, da dinâmica histórica, da relação entre consciência e realidade e da inserção do homem e sua ação prática no contexto social, tá? Foram as principais contribuições de Marx, tá? A questão de como se dá o conflito de classe, tá? Como que a dinâmica histórica interfere na realidade presente. Como que se dá a questão da necessidade da consciência da realidade dos indivíduos dentro da estrutura de produção,
de dominação, aí entra a questão também do Matrix e tudo mais e tal, certo? Até hoje, bastante estudada em diversas universidades, em diversos meios acadêmicos, tá? Então, esse método aí do Marx, o que acontece? Ele permite a gente sair, tá? Do macro, do maior, do geral, da sociedade e tudo mais, e descendo até o particular, até o indivíduo. Ou seja, pensar como que as regras gerais da sociedade determinam a nossa vida, as nossas ações, tá? E de forma inconsciente. Questão das leis macrosociais, né, que são as leis gerais aí das sociedades, como que isso influencia aí nas manifestações históricas, e como que, conforme o ser humano vai mudando as suas características, esta, como que eu posso dizer, estrutura macrosocial, tá? Também vai mudando e se adaptando. Ou, ao contrário, certo? Ocorre aí uma manipulação para que o indivíduo ache que ele é o agente ativo dessa mudança, sendo que já está tudo pronto lá, então ele fala, eu sou agente ativo, eu quero mudança e tudo mais. Beleza, então está aqui a solução e tudo mais. Vocês estão entendendo? Então, pode ser, não sei, é uma hipótese, certo? Mas a teoria marxista permite a gente criar essas hipóteses, criar esses questionamentos. Bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima videoaula. Fui!